Você sabia que O Virgem de 40 anos, Steve Carell perdeu cerca de 14 quilos para interpretar Andy? No começo, o diretor ficou receoso com a mudança, acreditando que comediantes que emagrecem para ficar bonitos raramente fica engraçado. Com o tempo, porém, ele percebeu que a ideia funcionava muito bem, já que o físico em forma deixava claro que Andy não era virgem por falta de atratividade, mas por ser tímido e inseguro. Quando o filme estreou, em 2005, Steve Carell tinha 43 anos, já era casado havia uma década e era pai de 2 filhos, um contraste curioso com o personagem que interpretava. A conselheira da clínica de saúde para onde Andy leva Marla é vivida por Nancy Carell, esposa de Steve Carell na vida real. Uma das cenas mais icônicas do filme, a da depilação no peito, foi feita de verdade. 5 câmeras foram posicionadas para registrar tudo em uma única tomada. Carell fez questão de que fosse real, dizendo ao diretor que a cena só funcionaria se o público percebesse que a dor era autêntica. Durante a gravação, Romany Malco passou mal ao assistir e saiu correndo do set. A atriz responsável pela depilação contou que a filmagem levou cerca de 3 a 4 horas e que pediu para parar parte dos pelos antes, apenas para reduzir um pouco a dor. Segundo ela, só o suficiente para ficar melhor na câmera. O peito de Carell não chegou a ser totalmente depilado durante a cena e ele acabou raspando tudo apenas semanas depois. Ainda nessa sequência, a atriz que fazia a depiladora quase arrancou o mamilo de Steve Carell por não saber que é preciso passar vaselina antes da depilação. Felizmente, o diretor percebeu o problema a tempo e interrompeu a cena. Grande parte dos diálogos do filme foi improvisada. Em uma entrevista de 2010, Catherine Keener contou que o diretor raramente dizia corta durante as filmagens. Em vez disso, ele pedia para recarregar, já que a improvisação fazia a equipe gastar rolos e mais rolos de filme. Ela descreveu a experiência como caoticamente engraçada e disse que os atores precisavam abandonar qualquer vergonha, arriscando piadas o tempo todo. No total, a produção usou mais de 300 mil metros de filme, marca alcançada justamente no último dia de gravação. O sucesso do filme também teve impacto direto na versão americana de The Office. Após a primeira temporada, os produtores estavam preocupados, pois Michael Scott parecia cruel e intimidador demais. Depois de verem a atuação de Carell neste filme, eles ajustaram o personagem. Ele continuaria sendo um bobalhão, mas passou a ser mais ingênuo do que maldoso, além de demonstrar algumas qualidades reais, mudança que ajudou a série se tornar um fenômeno e até vencedor do Emmy. Você sabia que em O Abutre, o roteirista e diretor Dan Gilroy chegou a planejar uma história de fundo bem detalhada para Lois Bloom, explicando como ele teria se tornado tão corrompido ao longo da vida. A ideia inicial era retratá-lo como alguém traumatizado, quase uma vítima das circunstâncias. No entanto, o diretor decidiu que seria muito mais perturbador se Lou não tivesse passado algum explicado. Seu histórico permanece um completo mistério. Ele simplesmente surge na tela, quase como uma força da natureza, sem que o público saiba de onde veio ou o que o moldou. O diretor também optou por não dar ao personagem um arco de transformação tradicional. Lou já havia se tornado exatamente quem era e continuaria assim. Por isso, logo na primeira cena, ele agride e rouba um segurança. A intenção era deixar claro desde o início que Lou não se torna maligno por causa do trabalho como cinegrafista noturno. Ele já era assim desde o começo. Para viver o personagem, Jake Gyllenhaal perdeu cerca de 9 quilos, decisão que partiu dele próprio. O ator imaginava Lou como um coiote faminto, sempre à espreita. Para deixar sua presença ainda mais desconfortável, Gyllenhaal quase não piscava durante as cenas, técnica que ele já havia usado em Donnie Darko, de 2001. Em uma das cenas mais intensas do filme, quando Lou grita consigo mesmo diante do espelho, a atuação foi tão extrema e improvisada que o espelho quebrou, cortando a mão do ator. Após um dia de gravação de 19 horas, Gyllenhaal foi levado ao hospital pelo próprio diretor. Levou 46 pontos em uma operação de 4 horas e voltou ao set apenas 6 horas depois de receber alta. Por causa disso, em uma cena seguinte, ele aparece com a mão escondida atrás das costas, enquanto conversa com o dono do ferro velho. Ao longo do filme, Lou é visto regando uma planta em seu apartamento. Esse detalhe foi pensado para mostrar que ele era capaz de cuidar de algo, tornando-o levemente menos repulsivo. No roteiro original, era para ser um cachorro. A ideia foi abandonada porque trabalhar com um animal se mostrou complicado, e também porque cuidar de um cachorro poderia acabar deixando Lou bom demais aos olhos do público. Além disso, o fato de ele se importar apenas com uma planta reforça sua sociopatia. O único ser que recebe a atenção de Lou não é humano. Jake Gyllenhaal
fez a maioria das cenas de direção, incluindo a perseguição final do filme. Para se prepararem melhor, ele e o ator Riz Ahmed acompanharam cinegrafistas noturnos reais pelas ruas de Los Angeles. Na cena em que o Rick faz sua entrevista de emprego com Lou, os dois estão sentados em uma lanchonete. Curiosamente, esse mesmo local aparece em Drive, de 2011, como o restaurante onde trabalha o interesse amoroso do protagonista. Apesar de o filme sugerir, em alguns diálogos, uma relação sexual entre Lou e Nina, os atores nunca têm contato físico direto em cena, com exceção de um simples aperto de mãos. E por fim, em uma sessão de perguntas e respostas, o diretor Dan Gilroy afirmou que enxerga a ambição doentia de Lou como uma espécie de infecção que se espalha por todos que cruzam seu caminho. Na cena final do filme, quando as vans da empresa de Lou seguem por ruas diferentes, o diretor descreve a imagem como a infecção se espalhando pelas veias da cidade. Você sabia que em 10 Coisas que Eu Odeio em Você, muita gente ainda não sabe que esse filme, na verdade, é uma adaptação disfarçada de uma obra de William Shakespeare, A Megera Domada. Essa história mostra um relacionamento nada convencional entre Petrúquio e Catarina, personagens que claramente serviram de base para Patrick e Cat no filme. E as referências não param por aí. Na peça original, a irmã mais nova de Catarina, Bianca, desperta o interesse de vários pretendentes. No filme, essa dinâmica é recriada com a irmã de Cat, Bianca, sendo disputada pelo vaidoso Joey e pelo simpático Cameron. A escola onde a história se passa é a Stadium High School, localizada em Tacoma, Washington. Curiosamente, o prédio foi construído inicialmente como um hotel luxuoso em estilo castelo para uma estação ferroviária. Após sofrer danos causados por um incêndio, o local foi reformado e transformado em uma escola. A escola continua até hoje e em 2019 chegou a exibir o filme para comemorar seus 20 anos de lançamento. Todas as cenas do filme foram gravadas em locações reais, sem o uso de estúdios ou cenários construídos. No enredo, Cameron aprende francês para poder dar aulas particulares a Bianca. Já na vida real, Joseph Gordon-Levitt fala francês fluente, uma habilidade que ele voltou a demonstrar ao interpretar o equilibrista francês Philippe Petit em A Travessia. A cena em que Cat lê o poema no final é especialmente marcante. As lágrimas de Julia Stiles não estavam no roteiro. Ela acabou chorando de verdade durante a gravação, e essa foi a única tomada utilizada no filme. Para o papel de Patrick, Heath Ledger foi escolhido após superar nomes como Josh Hartnett e Ashton Kutcher. Embora tenha se tornado um ícone do cinema americano, Ledger era australiano e demorou um pouco para atuar em produções dos Estados Unidos. Apesar de este ter sido seu quinto filme, 10 Coisas que Eu Odeio em Você foi sua estreia em Hollywood. Ao lado de Julia Stiles e Joseph Gordon-Levitt, o filme representou um verdadeiro ponto de virada na carreira de Heath Ledger, tornando-o conhecido do grande público. A partir daí, ele conquistou papéis maiores em filmes como O Patriota e Coração de Cavaleiro, até impressionar crítica e audiência com atuações mais dramáticas, como em O Segredo de Brokeback Mountain, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Esse caminho culminou em sua consagração póstuma, com um Oscar de melhor ator coadjuvante por sua interpretação icônica do Coringa em Batman, o Cavaleiro das Trevas. Você sabia que em Anaconda 2, A Caçada pela Orquídea Sangrenta, o filme mostra sucuris verdes vivendo em Bornéu, algo que não acontece na vida real. Essa espécie não é nativa da região. As sucuris verdes são encontradas principalmente na Venezuela, Brasil, Colômbia e Peru. Em Bornéu, o animal mais parecido com uma sucuri seria, na verdade, uma piton, a flor que dá nome ao filme. A orquídea sangrenta realmente existe. Porém, ao contrário do que a história sugere, ela não concede imortalidade. Trata-se de uma orquídea da família Orchidaceae, cujas flores podem apresentar tons que vão de rosa intenso ao vermelho escuro e marrom avermelhado. Assim como no primeiro filme, essa continuação faz várias referências claras ao filme Tubarão, tanto ao livro quanto ao filme. Um exemplo é o uso da câmera em perspectiva do predador, criando a sensação de que a ameaça pode surgir a qualquer momento.
A homenagem mais evidente está na morte de Ben, claramente inspirada na icônica cena da morte de Chrissy Watkins, em Tubarão, quando a sucuri arrasta Ben para debaixo da água da mesma forma que o tubarão faz com sua vítima. Dentro da própria história, é dito que a orquídea sangrenta floresce a cada 7 anos. Como os acontecimentos do filme se passam em 2004, isso indica que a flor teria florescido anteriormente em 1997, exatamente o ano em que se passam os eventos do primeiro Anaconda. Em determinado momento, Cole menciona uma equipe de documentário que também teria sido caçada por sucuris, mas os outros personagens tratam isso como um boato. Essa fala é uma referência direta ao primeiro filme. Quando o grupo captura a chamada aranha de pedra, o personagem identifica como Laba Laba Batu, expressão indonésia para aranha de pedra. No entanto, essa criatura não existe de verdade. Para a cena, foi usada uma aranha de seda dourada, cujo veneno pode ser perigoso para humanos, mas não causa paralisia como mostrado no filme. Este também foi o último filme da franquia a utilizar efeitos especiais práticos em maior escala. Apesar disso, a maioria das sucuris vistas na tela foi criada com CGI. A exceção fica por conta da cena final, em que as sucuris machos copulam. Essa cena foi gravada em estúdio com animatrônicos. Para várias sequências, foram construídos 2 bonecos de sucuri, um corpo inteiro feito de plástico azul e outro apenas da cabeça. Esses modelos eram usados nas filmagens e posteriormente finalizados digitalmente com CGI. E esse foi mais um Curiosidades sobre Filmes Aleatórios. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E deixe nos comentários filmes que você gostaria de ver aqui no canal. Valeu e até a próxima!